Mais uma semana se passou e a gente está aqui de novo. E não chegamos de mãos vazias, não. Tem muita coisa bonita para mostrar no programa de hoje. Quer dar uma conferida? Então veja os principais assuntos. Conheça o maior confinamento do Brasil. O combate à vespa da madeira. A criação de tilápias, da ova ao prato. Mirtilo ganha o gosto do consumidor e é bom de cultivar. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo, tá? Mas hoje eu vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é a classificação nova do YouTube, que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui embaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim, mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então, obrigada! E vamos em frente! Que tal conhecer um projeto que engorda centenas de milhares de animais todos os anos no interior de Goiás? Pois ele exige uma infraestrutura absurdamente grande e profissional. A gente foi até lá e mostra com exclusividade para você. Das pistas do automobilismo para as estradas de terra. Em 1996, o ex-piloto Xande Negrão começou a investir na pecuária. Quase 3 décadas se passaram e hoje a Fazenda Conforto é o maior confinamento de gado do Brasil. Como começou a história da fazenda, né? Lá de 1996, conta um pouquinho pra gente o que esses 28 anos têm trazido aqui para Conforto. Eu acho que, pegando uma analogia um pouco do que era meu sogro, o Alexandre Negrão, a mais de 200 por hora, né? Ele tinha uma característica muito ousada e empreendedora de investir sempre, né? Então a fazenda, quando começou, que era na verdade para ser um hobby, logo se viu uma oportunidade de negócio, né? Era difícil somente ser um hobby, né? Tinha que ter algo que fizesse mais sentido, né, para ele. Então, a partir do momento em que ele começa a trabalhar com gado, e você chega num volume de animais que é no limite que o pasto pode oferecer, como se faz para aumentar e para transformar essa terra, né? Então, acho que a ideia do confinamento, o surgimento do confinamento e depois o crescimento do confinamento é um pouco de estar sempre acreditando em novas histórias, em novos investimentos e em mais retorno. A Fazenda Conforto, ela sempre investiu, né? A gente tem anualmente uma meta de investimento, né, para ser cumprida, para ser trabalhada, sempre com muita racionalidade, mas também sem perder essa veia que nasceu em 1996 do empreendedorismo, do constante investimento, né? A fazenda possui área de 12 mil hectares. No confinamento, a capacidade estática é de 70 mil cabeças, baixando para cerca de 50 mil na época das águas. Para esse ano, 170 mil animais serão confinados por lá. Hoje a raça que predomina para nós aqui é o Nelore mesmo, né? E temos um pouco aí de um gado cruzado, mas é um cruzado mais anelorado, né? Com sangue zebu bem maior aí em relação às demais raças europeias aí. Temos muito pouco gado de cruzamento hoje aqui no confinamento. Então a gente trabalha bastante com a parte de parceria também, né? Então temos muitos produtores na região, tanto do estado de Goiás quanto do estado do Tocantins, que têm buscado essa parceria com a Fazenda Conforto, né? E cada vez a gente tem estreitado mais esses laços. E esse pessoal, né, devido à própria região, eles tendem a ter mais esse tipo de gado com padrão racial mais pro lado do zebu mesmo, né? Vocês são considerados o maior confinamento do Brasil. O que isso significa para vocês no dia a dia, né? Qual que é o peso de ter essa chancela de maior confinamento do Brasil numa pecuária
tão importante para o mundo como é a nacional. Para nós da Fazenda Conforto, para o nosso time, é um orgulho muito grande fazer parte desse projeto. E quando a gente fala, né, o maior confinamento do Brasil, que existem grandes confinadores, né, é um país que respira o agro, né, e a gente está ali na frente ali do negócio, puxando a turma, né, isso é muito gratificante para todos nós. Com um confinamento desse tamanho, o bem-estar animal não tem como não fazer parte do dia a dia da fazenda. Como que vocês trabalham esse protocolo, né, o que faz parte hoje do protocolo de bem-estar, e também como vocês atrelam isso à sustentabilidade? Veja bem, o bem-estar a gente sabe que cada vez, né, ele tem se mostrado mais importante até para o aspecto produtivo, né? Porque o animal, quando ele está bem alimentado, quando ele está num ambiente confortável, automaticamente ele vai expressar mais seus comportamentos, ele vai se alimentar mais, enfim, ele vai adoecer menos. E a gente estabeleceu, né, nós estabelecemos várias medidas ao longo do processo, desde o recebimento desses animais, que começa ali, animal que vem viajado, dependendo do tempo de caminhão, a distância que ele viajou, esse animal chega, ele ali no curral, ele já recebe uma espécie de soro ali junto com a água mesmo, né, que é um repositor de eletrólitos para esse animal, para ele recuperar com a velocidade maior da viagem. Após ele ter recebido essa água, a gente direciona ele para o que nós chamamos de currais de recepção, né, que são currais onde eles vão receber o primeiro contato com a dieta no coxo, né? E ali nós temos também uma equipe direcionada para ficar acompanhando esse animal o tempo todo ali nesses currais, onde ela faz o que nós chamamos de aclimatação, leva o animal no coxo, apresenta comida, leva no bebedor. E ali também é onde a gente consegue, né, observar o maior número de animais que podem vir a ficar doentes ou mesmo que já estão doentes. E nesse momento nós já começamos ali o processo de intervenção através de tratamento, né? Algum outro protocolo específico. Geralmente, né, nós prezamos que esses animais ficam ali em torno ali de, pelo menos, em torno de 72 horas, para depois trazermos novamente esses animais para o curral, onde eles receberão todo o protocolo sanitário, desde a parte biológica, como a parte de vermifugação, que também vai contribuir para que esse animal não adoeça no confinamento, gerando assim nele também a questão do bem-estar. Após o protocolo feito, vai para dentro do confinamento, que é um ponto importante, né, que nós temos também observado, essa questão de metros quadrados por animal, né? Isso lá atrás o pessoal trabalhava bastante com 6 metros quadrados, 8 metros quadrados, 10 metros quadrados. Nesse setor que nós estamos aqui nós temos 1 metro quadrado em torno de 17 metros quadrados por animal. Então a gente observa que quanto maior esse espaço, né, para os animais se socializarem dentro do curral, nós conseguimos com isso, né, ter uma melhora de consumo, ter uma melhora de GDC, redução de acidentes, né, por briga mesmo dentro do lote. Então, assim, são muitas variáveis que se tem dentro do negócio, né, e que você proporcionando um bem-estar para estes animais que estão vindo para esse sistema de confinamento, que pode vir a contribuir ainda mais na parte produtiva do negócio. A cada 100 animais, num grupo de 100 animais, um acaba sendo o dominante daquela turma, daquele grupo, Exatamente. né? Por isso vocês têm as baias, os currais, com um número correto, já pré-determinado de animal por curral, para exatamente evitar essa questão da briga. Como que é essa divisão de vocês? Sim, hoje nós temos currais, né, nós temos 3 tipos de currais, né? Nós temos currais que recebem até 120 animais, né? E temos alguns currais que recebem um pouco mais, que vai em torno de 200 animais, e temos os maiores currais que são em torno de 250 animais, né? Esses currais nós estamos passando por um processo de reestruturação, né? E estamos já entendendo isso, né, essa questão de dominância, briga, aumento de acidente, nós estamos redimensionando esses currais, né, de forma que a gente consiga, né, proporcionar, que também isso vai refletir diretamente no bem-estar, essa diminuição na briga entre os animais, entre os lotes. E é isso aí que você falou, né, geralmente a dominância, a cada 100 animais é estabelecido uma dominância. Então, se você tem um curral com maior número de animais, automaticamente você vai ter mais dominância, automaticamente você terá aí mais atrito entre os animais, que pode vir a acarretar uma série de prejuízos econômicos aí no sistema de produção. Com toda a dieta sendo produzida aqui na fazenda, alimentar esse tanto de animais é um grande desafio. A nossa rotina de trato, ela começa a partir das 6 horas da manhã, que é a primeira distribuição. A gente preza bastante
para que essa distribuição ocorra até as 8 horas da manhã, o primeiro trato, todos os animais tenham recebido, né? E posteriormente já vem na sequência o segundo trato, que fecharia 50%, né, do que precisa ser ofertado durante o dia na parte da manhã e os outros 50% na parte da tarde, também distribuído em 2 tratos, né? A gente sempre preza muito pela rotina, né, de horário, de distribuição, do início e do término também do trato do dia, né? Hoje a gente consegue aí, com toda a logística que nós temos, né, caminhões, enfim, todos os equipamentos que nós temos disponíveis, hoje a gente consegue finalizar o trato desses 50 mil até 70 mil animais no período de maior lotação, às 5 horas da tarde aí, com eficiência, né? A dieta, né, basicamente nossa, ela consiste na pré-mistura. Aí a gente também, né, definiu uma sequência de carregamento que se impacta bastante na qualidade de mistura dos vagões, apesar da gente, a maioria das pessoas entende que de repente isso não vai fazer toda a diferença, mas faz diferença. Então nós iniciamos o carregamento pela pré-mistura, aí vem o segundo ingrediente, que seria o DDG, né, e após o DDG a gente chega na rampa de carregamento, começa o carregamento da silagem, né, posteriormente milho floculado, e depois caroço de algodão e o feno, né, que basicamente é a composição da nossa dieta hoje. A dieta de terminação nossa, hoje nós trabalhamos aí com NDT em torno de 82%, mais ou menos. No ciclo completo, os animais consomem em média 10 quilos de nutrientes digestíveis totais, o NDT. Pensando na qualidade da dieta, a fazenda faz a floculação do milho. E olha, esse trabalho é considerado o coração do confinamento. O milho, a gente tem observado que preço geralmente muito alto, né? E isso acaba encarecendo muito a dieta nossa no confinamento. Com o processo de floculação, o que nós conseguimos, né? É possível a gente ter um aproveitamento melhor desse milho, né, através da formação de flake. Nada mais é que o quê? Nós recebemos o milho, hidratamos esse milho. É interessante que no processo de floculação ele esteja na casa de 78%, mais ou menos, de matéria seca, né? Passamos pelo processamento, onde nós fazemos o que nós chamamos de flake, né? E nada mais é laminar o milho, ele fica laminado, e quando nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos aumentar a disponibilidade de amido, melhor absorção, né, do amido ali no rumen do animal, onde a gente consegue ter uma eficiência aí em torno de 93% em relação ao que o milho teria disponível ali. Então 93% é absorvido do total de 100. Com capacidade total para 1.400.000 sacas, os armazéns também têm papel importante na fluência do trabalho do confinamento. A gente tem um armazém antigo, que a gente tem alguns gargalos que a gente foi construído justamente, se der problema de alguma linha ou algum equipamento, a gente tem essa opção de o processo não parar a produtividade, porque todo confinamento depende dessa parte de estrutura nossa aqui. Então, para a gente fazer essa gestão, a gente tem que ter esse acompanhamento desde onde está mandando o milho até o final. Então, a gente tem, cada setor tem as equipes preparadas para isso. Então, a gente faz esse acompanhamento no momento da chegada, no início das atividades, e sempre mantém esse controle para nunca, em algum momento, faltar estoque ou simplesmente a produção, que é o que o gado precisa, né? Cuidar da sanidade desse grande volume de cabeças não é nada fácil. E a rotina na Conforto é bastante complexa, já que abrange todo o período em que os animais ficam por lá. Hoje eu trabalho com uma dupla de vaqueiro para cada 8.000 animais, então seria em média um vaqueiro para cada 4.000 animais, tá? E essa dupla faz 2 rondas ou três rondas por dia, né? Chega, faz uma ronda das 7 da manhã até finalizando 10 e pouco, 11 da manhã, e posterior ao almoço faz 1 ou 2 rondas. A ronda da manhã acaba sendo um pouco mais demorada, como é um período mais fresco, o pessoal dá um pouco mais de atenção, entrando nos currais, levantando esses animais, rodando boiadas. Com a boiada de entrada a gente tem que realizar a aclimatação. Para quem não sabe, a aclimatação é você mostrar para o boi, né, o que é o curral, onde é o bebedouro, onde é o coxo, e tentar deixar esse ambiente um pouco mais harmônico para ele, sempre no final pensando na produção. O Renner, além
do confinamento, vocês também fazem um pouco de recria aqui, certo? Sim, sim. A gente temos uma parte dos nossos animais próprios, né? Não só vamos lá, né? Temos a modalidade compra, que seria uma compra, esse animal vem direto para o coxo, e temos a modalidade recria, né? Que é algum tipo de negociação com algum parceiro, um gado com a genética um pouco mais apurada. A gente tende a ir para o mercado, comprar esse gado. Nós fazemos a recria desses animais dentro aqui da Fazenda Conforto, né? Esses animais, eles ficam sendo recriados até atingir um peso aí de 13, 14 arrobas. Posteriormente, nós trazemos esses animais para dentro do confinamento, né? Hoje a nossa recria, a gente tem trabalhado bastante com integração lavoura-pecuária, e isso potencializa bastante, né, a capacidade de lotação, né, no setor de recria nosso. Hoje a gente recria em torno aí dos seus 10, 12 a 15 mil animais são recriados aí no período de safra, né? Que é esse período que nós estamos entrando agora de chuva, né? Começa agora de outubro em diante e vai até mês de abril, maio. Ali nós estamos com esses animais sendo recriados a pasto. E durante o período, né, pós-soja, essas áreas, né, que são feita a colheita de soja, principalmente a área de irrigado, esses animais, dentro do setor de irrigado, a gente, posteriormente, saída da soja, nós produzimos um pouco de silagem e depois entramos também com a recria de animais também nessas áreas de irrigado, né? Então, basicamente, nós fazemos 3 safras na parte de pivô, que é soja, milho para silagem e depois o boi para recriar e abastecer o confinamento. Agora, claro que todo esse trabalho de pecuária de vocês, sem uma genética de ponta, teria uma dificuldade muito maior. Sim. O que vocês hoje buscam em termos de genética para os Nelores e para as raças que vocês trabalham aqui? Veja bem, né? Na nossa região, falando aqui noroeste goiano e norte aqui, Tocantins, enfim, sul Tocantins e subindo mais ao norte, a gente tem um perfil, né, genético no gado mais azeboado, vamos dizer assim, né? Enfim, e tendendo a ser uma raça, né, a principal aí, a raça Nelore, né, que tem adaptado muito bem ao nosso clima e tem entregado uma produção excelente, né, tanto na parte de recria quanto na parte de confinamento, né. Esses animais, né, como vocês podem ver aqui ao lado, são animais que têm uma carcaça muito boa, né, então assim, tem uma caixa para receber, né, toda essa proteína que está sendo produzida aqui, e automaticamente entrega um rendimento excelente também, né? Hoje o nosso rendimento aqui gira em torno aí de 56%, 57% de rendimento, né, de carcaça, isso média, tá? Tem lotes aqui que vão até além disso, né? Mas na média geral, a gente fecha aí num abate aí de 170 mil animais com rendimento aí de 56%, 57%. Como que está a relação de peso de entrada versus peso de saída aqui do confinamento? Hoje a gente consegue ter um ganho, né, no período aí, em torno aí de 8 arrobas, mais ou menos nesse período que os animais ficam confinados aqui, com esse perfil genético de gado que chega pra gente e também com esse perfil de carcaça, que é esse gado que nós temos aqui hoje dentro do confinamento. Isso é um número de excelência. Um número de excelência, né? Hoje você colocar 8 arrobas dentro de um confinamento aí, é uma qualidade que você precisa dentro do processo ali ter um mínimo de falha para conseguir atingir isso. Então assim, é um desafio bem alto e a gente tem conseguido colocar isso aí em média, né? No final do ano aí a gente tem conseguido esse número de 8 arrobas aí no ciclo desse animal dentro do confinamento. Dentro dessa média, qual que é o peso de saída de um animal aqui de vocês? Hoje os animais nossos aqui têm saído aí numa média geral aí fechando em torno de 21 arrobas mais ou menos. 21, né, 21, 22. Uma entrada média de 13, né, vai sair nessa faixa aí. Hoje está saindo em faixa de 21 arroba média. É claro que sempre há melhorias a se fazer, né? Mas aonde o confinamento aqui da Conforto pode chegar? A Conforto, ela, quando ela entra para um negócio, ela entra para puxar à frente mesmo, a fila, né? Hoje nós estamos abatendo aí 170 mil animais. Estamos com um projeto recente lá no Tocantins, né, onde nós fizemos a aquisição de uma propriedade há 1 ano e meio, mais ou menos, já estamos trabalhando nessa área. A princípio, né, estamos entrando forte na parte de agricultura em si, né, mas já migrando para a integração com pecuária, que é o maior know-how nosso. E estamos agora também pensando já em mais alguns investimentos. Vamos entrar agora com implantação de pivôs nessas áreas lá do Tocantins, né, para aumentar ainda mais a produtividade por área. E no futuro próximo nós
temos uma ideia de repente, né, criar uma planta de confinamento tão expressiva quanto essa lá no Tocantins, né, e aqui também, né, continuar esse crescimento que todo ano a gente cresce um pouco, cresce 10 mil boi aí praticamente aí, ano a ano a gente vem sempre nessa crescente de sempre aumentar, nunca reduzir, né. Pensando na comercialização da carne, a Fazenda Conforto dividiu a sua área de confinamento em duas partes. Animais comprados aqui no estado de Goiás são destinados para a Europa. Já animais que vêm de outros estados brasileiros formam o plantel do famoso boi China. A China, ela olha simplesmente idade, ela precisa de boi jovem, é uma solicitação da compra deles em animais até 30 meses. Tá? E ela não é muito exigente no assunto da origem do boi, de onde veio o boi, tá certo? Até acredito que por enquanto também. Né? Europa não, Europa também quer o boi jovem, tá certo? Então você pega, por exemplo, o Chile, ele quer animais até 24 meses de idade já tem uma exigência bem... eles querem o boi jovem e querem saber a origem de onde está vindo esses animais, né? De onde vem, se não vem de áreas que tem desmatamento, se não vem de áreas que tem trabalho análogo. Então a Europa ela é criteriosa nesse assunto, por isso que tem a rastreabilidade, né? Que é feito especificamente para a Europa. Aqui nós temos, por exemplo, a Conforto, ela está já desde 2010 trabalhando com animais que são autorizados a vender essa carne na Europa, né? E esses animais são brincados, são chipados, né? Tem que ter todo um protocolo de origem de onde esses animais vêm. Depois esses animais a gente acompanha eles na saída, checa esses controles, né, de brinco e boto, se está certinho, se esse animal que está indo é exatamente aqueles animais para a gente dar baixa no Sisbov, né? Então tem o mapa, o Ministério da Agricultura, onde esses animais são cadastrados. Cadastra na origem e depois dá um baixa quando os animais saem. E com isso tem uma certa parte dos pecuaristas, né, que não quiseram se adequar a essas exigências que a indústria pede e que é você que tem que fazer, tá certo? A indústria quer tudo prontinho e repassa para frente, né? E o mercado o mercado quer comprar dessa forma. Então, vamos falar assim, quem dita o preço, quem dita a regra do jogo é o comprador, né? Então, eu quero comprar dessa forma. Então, se você puder me atender, muito bem. Se não puder me atender, tá tudo certo, nós vamos atrás de outro que atende, né? Então, é assim que é a regra do jogo. Hoje os animais de saída aqui do confinamento vão todos para a JBS? Nós temos uma parceria com a JBS já desde 2008, que era Bertin, que nós somos fornecedor dessa planta de Mozarlândia. Quando teve a negociação do Bertin com a JBS, nós simplesmente transferimos para a JBS. Então temos uma parceria muito forte com a JBS. E hoje, 20% do que essa planta de Mozarlândia abate, praticamente esses animais saem daqui, né? Só para você ter noção de número, 750 mil animais essa planta de Mozarlândia ela abate no ano, é menos 2.500 bois por dia. E a Conforto fornece 20% desses 750 mil animais, né? Além do trabalho com o confinamento, vocês também criaram uma nova solução de ter mais um produto no mercado e também aproveitar tudo que seria desperdiçado no confinamento, né? O que é essa novidade que hoje a Fazenda Conforto tem trabalhado de bioinsumo? Bom, eu vou até te falar que nós temos um problema, um passivo ambiental, né? Esse monte de esterco que é produzido no confinamento, para onde vai, para onde manda, né? Então nós resolvemos, né? Nós temos uma parceria forte com a IFB, que é a indústria, né? A empresa que faz os processos da esterco. Então nós entramos com a matéria-prima, que é o esterco, e a IFB entra com a parte tecnológica e com a parte de produção, né? E com isso nós pegamos esse passivo ambiental e transformamos em um negócio que é o adubo que a gente usa hoje, né? Que é o adubo orgânico que a gente faz, nós hoje plantamos aqui na Conforto, entre essa fazenda e a outra do Tocantins, nós plantamos
praticamente 8.000 hectares entre soja e milho, né? E essas lavouras são todas adubadas com esse fertilizante orgânico que é uma produção nossa, né? Enriquecido com fósforo, enriquecido com gesso agrícola. Então você faz um adubo de qualidade, só que quando a gente fala desse adubo de qualidade, nós estamos falando que ele te entrega o fósforo para corrigir a parte de fosfato da sua área, ele melhora a matéria orgânica do solo, né, que já é feito, né, a matéria-prima é uma matéria orgânica, né, ele melhora a parte biológica do solo, porque, veja bem, a turma agronômica, eles trabalharam muito pesado em cima da parte química e física do solo, né, e agora estão vendo, os próprios técnicos, que precisa também melhorar a parte biológica, né. Então esse adubo nosso tem tido uma aceitação muito grande, aonde a gente tem colocado, que como Nova Crixá virou uma área de muita agricultura, né? A gente está se falando aí de Nova Crixá hoje, tem por volta de 400.000 hectares, que era pasto e que se transformou em agricultura, né? Então hoje a gente tem um cliente comprando, né? E onde faz uso, está tendo benefícios de 5, 6 sacos de soja de produção a mais. Serginho, faz um pouco mais de um ano que o Xande Negrão faleceu, né? Qual que é a tua ideia de futuro, de levar esse legado da Conforto, o legado do Xande, para frente? Faz um pouco mais de um ano que ele também faleceu e faz um pouco mais de um ano que a fazenda teve o maior investimento dos últimos 28 anos. Eu acho que esse legado ele deixa nesse sentido, né? O que a gente fez no último ano e meio, em termos de investimento, aquisição de novas áreas, transformação de terras, construção de silos de 1 milhão de sacas de armazenagem, são 60.000 toneladas, construção de mais linhas de solo cimento para produzir esse adubo, lançamento de uma marca desse adubo, construção de uma nova fábrica de ração, ou seja, a Fazenda Conforto, que hoje abate 170.000 bois, ela está pronta para bater mais de 200. Então eu acho que esse legado ele ficou impregnado, né, na gente. Então, num momento onde não existe mais o Xande, né, mas existe o legado que ele deixou, existe a ideia, existe o empreendedorismo, existe a constante evolução da Fazenda Conforto. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Pedro Borges, Gisele Oliveira, Alexandre Araújo, Gilson Rui, Clayton Lopes, Luciano Chaves Araújo, Cibele Amaral, Mauro Ferreira, Sebastião Miazo, Valdir Jerônimo Ferreira e Ronaldo Alexandre. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Gosta de mirtilo e blueberry? Pois são a mesma fruta e vem conquistando cada vez mais apreciadores. Hoje, o seu plantio pode ser uma boa opção de negócio. Rico em vitaminas e minerais, com suas propriedades antioxidantes, o mirtilo é considerado a fruta da longevidade. Nós somos pioneiros no Brasil no cultivo de mirtilo para clima quente. Iniciamos há 12 anos atrás. Portanto, o nosso pomar é o pomar mais antigo do Brasil. Antes de nós, o mirtilo no Brasil só era produzido em locais frios. Estamos situados em Piracicaba, Chácara Catavento. Produzimos mudas. Temos hoje 5 variedades de mirtilo para clima quente e trabalhamos com turismo rural também. Com grande demanda e poucos produtores,
o mirtilo apresenta potencial de rentabilidade ao produtor brasileiro. Hoje o delivery chegou até nós também, então trabalhamos muito com o consumidor final. Mas por causa dos nossos eventos que a gente faz aqui de agroturismo ou turismo rural, a gente também destina parte da fruta para geleias, para suco, extração a vapor, e agora estamos desidratando, estamos fazendo mirtilo passa. Isso abre várias portas também para pães, para doces, para cookies, para chocolate. Através de técnicas desenvolvidas, a chácara Catavento é farta em produção o ano todo. O mirtilo e a framboesa eu colho o ano todo, as 52 semanas do ano. A mora preta eu produzo só no verão, o morango só no inverno. A physalis também o ano todo. Desde 2016, as portas da chácara Catavento são abertas para visitação, recebendo pesquisadores, turistas e potenciais produtores. Já fazem 12 anos que nós temos trabalhos sendo feitos aqui ininterruptamente. Hoje mesmo nós temos trabalho com a FAPESP com framboesa. Com mirtilo temos busca de novas variedades, temos parceria com a Embrapa, com a Exalc nós temos melhorias de tamanho de fruto. Eu não sei te dizer quantos trabalhos já foram realizados aqui na chácara, tanto TCC como mestrado, como doutorado. Pós-doutorado, nós temos hoje também uma moça com pós-doutorado aqui com framboesa. Então é pequeno, mas nós geramos muito conhecimento e melhoria de variedades. Pensando na implantação da cultura do mirtilo, a Coplacana, em parceria com a WBGI, desenvolve o projeto Vale do Mirtilo. A motivação começou com o interesse da Coplacana, a cooperativa aqui da cidade de Piracicaba, de pensar em algum modelo de negócios que trouxesse renda para o seu pequeno e médio cooperado, que de uma forma ou outra dependia tradicionalmente de culturas como cana-de-açúcar, ou grãos, ou pecuária. Originário da América do Norte, o mirtilo tem ganhado espaço na agricultura brasileira. Se baseando na cultura, a proposta do projeto oferece ao produtor um modelo de negócio. A cooperativa fornecendo insumos, nós temos sacarias, substrato, mudas, irrigação, outros bioinsumos que também poderiam ser atividade, e também facilitando na questão da assistência técnica pós-implantação. Outra coisa importante, a cooperativa vai assumir a comercialização da produção de mirtilo. Então isso dá um poder de negociação, né, com seus clientes muito maior que se o produtor fizesse isso de uma forma individualizada. O espaço de 1 hectare é capaz de garantir uma produção farta, detalhe que chama a atenção de pequenos produtores. Atualmente, o raio de trabalho da cooperativa para o projeto Vale do Mirtilo é de 200 quilômetros, a partir de Piracicaba é um raio de 200 quilômetros, e estamos desenvolvendo essa cultura em pequenas áreas. Estamos com módulos de produção a partir de 1 hectare, que foi aí que nós detectamos que é o ponto de viabilidade econômica, no mínimo 1 hectare. Mesmo possuindo rusticidade e não exigindo o uso intensivo de defensivos agrícolas, o mirtilo precisa de cuidados característicos. É uma planta que no nosso projeto ela não vai no solo, ela vai em sacolas ou em vasos, né? Pode ser uma opção do produtor se ele quer plantar em sacolas como essas ou em vasos. O substrato é palha de arroz, porque tem que ser um substrato que drene bastante a água. Essa é uma planta muito sensível ao teor da água. Então, por exemplo, se eu fosse plantar ela no solo, teria que ser um solo bem arenoso, que drene bastante a água. Solos argilosos que retêm muita água, o risco de afogamento da planta é grande. Na vitrine tecnológica, os visitantes aprendem sobre o manejo, segredo que garante um produto final de qualidade. Sombra e água fresca. Quem não quer, né? As vacas também. E garantindo conforto a elas, a produção de leite é muito maior. Quem afirma isso são os especialistas da Embrapa. Se antigamente plantar árvores em área de pastagem poderia ser considerado uma ideia sem propósito, hoje o cenário é bem diferente. E o sistema LPF se mostra uma alternativa sustentável de produção agrícola.
De acordo com estudos desenvolvidos pela Embrapa, o conforto térmico causado por essa arborização gera impacto positivo ligado à produtividade de leite e também qualidade da forragem. A presença de aves no sistema de produção de leite a pasto tem um impacto muito importante. No nosso estudo na Embrapa, identificamos que com vacas de leiteiro a gente aumenta a quantidade de leite em 22% durante 33 meses de avaliação e aumenta também o teor de extrato seco desengordurado, de 4% a 6%. Isso quando a gente compara com vacas a pleno sol. Então esse resultado pode ser atribuído ao efeito da presença de sombra e, consequentemente, do conforto térmico na área, melhorando a rentabilidade para o produtor com a quantidade de leite e possibilitando a remuneração dos sólidos totais pelo laticínio. A gente identificou que a qualidade da forragem melhora no sistema sombreado. O teor de proteína bruta aumentou em 31%. Isso principalmente devido à maior ciclagem de nutrientes, inclusive o nitrogênio, e maior degradação da matéria orgânica. Além disso, melhorou também a digestibilidade in vitro da matéria seca em 6%. O estudo iniciou com 267 árvores por hectare e, na busca do melhor equilíbrio dos componentes do sistema, foi realizado o corte de metade delas a partir do segundo ano. Foi observado que nas condições desse experimento, a densidade de 130 árvores por hectare apresentou produção de massa de forragem equivalente à área do pleno sol. Durante o verão, a presença da sombra também favorece o desempenho reprodutivo dos animais. Os estudos apontam que vacas que pastejam em ambientes sombreados produzem maior número de células germinativas femininas e também de embriões. Nós verificamos que mesmo vacas da raça Giro, que são zebuínos conhecidamente mais tolerantes ao calor que animais europeus, também se beneficiaram do conforto térmico produzido pela sombra da integração lavoura-pecuária-floresta. Esses animais produziram 15% a mais de folículos na superfície de seus ovários e, consequentemente, 1,8 vezes mais ovócitos foram recuperados pela aspiração folicular. E no final, nós obtivemos 4 vezes mais embriões pela técnica de produção in vitro no laboratório, quando comparados com animais que estavam expostos diretamente ao sol. Este ambiente específico provocou uma diminuição na temperatura superficial dos animais, gerando conforto térmico e, consequentemente, melhoria nos índices de reprodução dessas vacas em relação aos animais que estavam diretamente expostos ao sol. Outro ponto positivo registrado fica por conta da fisiologia das vacas, quando elas podem contar com a presença das árvores. A presença de árvores também melhora o comportamento ingestivo e a fisiologia das vacas leiteiras. A temperatura da superfície corporal diminui de 2 a 5% em vacas que estão sob sombra. E o tempo de ruminação das vacas sob sombra aumenta em 32%. Isso é uma resposta que indica o maior bem-estar desses animais e, consequentemente, maior conforto térmico do ambiente sombreado. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Antônio Carlos Joaquim, Elton Paiva, Carlos Figueira, Paulo Dodge, Elísio Vieira, Mel Barreto, Raimundo Rocha, Luiz Marques Martins, Aparecido Silveira, Maria José Quirelli e Nedir Souza Paiva. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante para a gente. A piscicultura cresce a passos largos no país. Hoje você vai acompanhar todo o processo de criação da tilápia em um dos maiores produtores do estado de São Paulo. Você
Você aí de casa conhece os processos que a tilápia passa até chegar no seu prato? O programa Revista Rural veio até a cidade de Rifaina, interior do estado de São Paulo, para mostrar o passo a passo da produção dessa, que é a espécie mais produzida no Brasil. Tudo começa na reprodução. E por ser uma espécie conhecida como ciclídeo, a tilápia tem o hábito de fazer a incubação via oral. A fêmea solta os ovos no chão, no lugar onde o macho faz uma espécie de ninho quando ele tem esse espaço. Ele lança os espermatozoides e ela recolhe os ovos na boca, e a incubação ocorre dentro da boca. Então, como é que as empresas produtoras de alevino, os produtores de alevinos de tilápia fazem? Eles pegam esses ovos, recolhem da boca das fêmeas semanalmente, incubam esses ovos e aí sim eles obtêm as larvas, né, que vão se transformar nos alevinos. É interessante que é um peixe também, uma característica dela, de desova parcelada, né? Não é aquele peixe da piracema que sobe o rio para depois soltar os ovos, né? E alguns deles até morrem quando isso acontece, né? No caso do salmão. A tilápia ela solta ovos, quando o operador retira os ovos da boca dela, na semana seguinte ela já pode voltar a ter um novo ciclo, que ela vai soltando ovos aos poucos. Com periodicidade determinada para a reprodução, as fêmeas em média produzem um ovo por grama de peso. Ou seja, um peixe de 500 gramas produz 500 ovos a cada desova. Os períodos de reprodução acabam sendo mais restritos à época de dias mais longos e temperaturas mais altas. A gente consegue reproduzir até o mês de abril a tilápia e voltar a produzir larvas de novo já em agosto, o que é considerado muito bom. Feita a reprodução, é hora de iniciar os próximos passos dentro da fazenda. Juliano, então aqui começa toda a história da tilápia, né? O primeiro passo do processo. Onde estamos? Isso, vamos lá. Eu até vou antecipar um pouco. Não é a primeira, porque a gente ainda tem um trabalho de genética que é feito, né, antes de chegar na fazenda. E aqui a gente tem, na verdade, um projeto piloto da feeder. A gente produz uma parte pequena dos alevinos. Mas sim, né, dentro do processo integrado nosso, verticalizado, é o primeiro momento em que a gente faz o processo. Então nós temos unidades de acasalamento de matrizes aqui, com cerca aí de 500 fêmeas, uma estrutura piloto, onde a gente coleta semanalmente os ovos, para que eles sejam trazidos para essas estruturas aqui, onde eles são incubados, né? E é lógico que na sequência a gente tem a disponibilidade das larvas de tilápia, que vão se transformar nos nossos alevinos. Eles entram aqui com qual tamanho, qual peso? Olha, um ovo de tilápia, ele tem menos que 1 ml até, né? É bem pequeno, né? E depois a larva que nasce desse ovo também, ela tem 0,1 grama ou até menos. É uma proporção, quando a gente pensa num peixe ao final de 1 quilo, né? Quase que uma desproporção. Mas realmente são larvas bem pequenininhas, parece um fiozinho, ainda não tem formato de peixe. Sempre falo, né? Falam, mas o que é um alevino e o que é uma larva? Quando parece um peixe, virou um alevino, né? Com 1 grama cada, os alevinos entram na fase de recria. Lá são conduzidos com alimentação num ambiente muito bem protegido, até que atinjam cerca de 30 gramas para seguir para o próximo processo. O processo de engorda leva de 90 a 120 dias. E os tanques circulares possuem 20 metros de diâmetro com 5 de profundidade. A quantidade de peixe por tanque é variada e depende da época do ano e também da necessidade da indústria. A principal forma de controlar é com posicionamento de gaiola e com a fórmula de ração que a gente usa. A gente vem sempre melhorando o uso de ferramentas que permitam não causar impacto, balanceamento dessa fórmula e manejo alimentar, que é aplicar a quantidade correta todo dia, né, e não simplesmente partir de um modelo matemático e jogar a ração. O peixe tem variações diárias de acordo com temperatura, com vento, e a gente aplica isso na prática. Isso aqui, o peixe atingiu 900 gramas ou um pouco mais, ele é conduzido por uma bomba de transferência de peixe. Ela lança esses peixes, conta os peixes e lança em caminhões que transportam os peixes vivos até a fábrica, que depois disso tem um transporte de 15 minutos, é muito rápido,
e chegam vivos para que ingressem na fábrica e passem por atordoamentos. Após o trajeto de cerca de 4,5 km entre a fazenda e o frigorífico, a tilápia chega para a fase de processamento, sendo primeiramente anestesiada em águas de baixa temperatura. E a partir daí você faz a descamação, o peixe está pronto para o processamento, que é o corte, se tiram 2 filés, ou se faz a posta, ou se faz qualquer outro tipo de corte que os clientes demandam, e a partir daí você leva para o resfriamento, quando é para o consumo do peixe de filé fresco. Nós temos também a opção de atmosfera modificada, onde você coloca numa embalagem que tem uma tecnologia que ajuda a manter o frescor do produto através dessa atmosfera modificada por aproximadamente 9 a 10 dias, ou em alguns casos congelado. E aí já sai para a clientela. Mesmo focada na produção de filés, a empresa aproveita os restos dos peixes para produzir farinha e óleo. Além disso, a pele é congelada e exportada para a fabricação de colágeno, mesma destinação que tem as escamas das tilápias. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa. Vale a pena! Cientistas da Embrapa recomendam 24 meses de vazio sanitário para recompor áreas de bananal afetadas pelo moco na região amazônica. A praga quarentenária se encontra disseminada por toda a região. Nessas áreas onde há a presença do moco, há a necessidade de se fazer a erradicação desse bananal, ok? Então, uma das técnicas que a gente recomenda é arrancar todo o material, eliminar esse material e posteriormente plantar plantas que não são hospedeiras, como macaxeira, milho, batata doce, pimenta, entre outras plantas que não são hospedeiras do moco, ok? Então, um estudo que a gente fez juntamente com a Embrapa Amazônia Ocidental foi saber quantos anos essa doença fica presente no solo. E os estudos mostram que em solos argilosos vermelhos, ela fica até 8 meses sobrevivendo no solo. Em solos amarelos, os latossolos, ela fica até 10 meses presente no solo. Então a Embrapa recomenda que o agricultor só volte a plantar banana após 2 anos, 24 meses do primeiro foco e erradicação total do bananal. Caso a presença de plantas hospedeiras como banana e helicônias, não é recomendado o plantio de banana. A Embrapa também recomenda que o agricultor compre mudas certificadas de qualidade, de preferência de laboratório, onde a gente tem essas mudas certificadas ausente dessa bactéria. Esse é um ponto importante. Outra coisa importante que o agricultor também tem que se atentar é com os métodos culturais. Exemplo, ferramentas, máquinas, tratores, esses equipamentos devem ser previamente limpos e esterilizados. Caso contrário, ele pode introduzir um novo foco do moco, da Ralstonia, né, que é a bactéria, no seu solo, contaminando novamente seu bananal. Então, o agricultor, fique atento com os seus terçados, enxadas, foices, enfim, caixas. Isso é muito importante que o agricultor fique atento para que não introduza novamente. E claro, mudas. Mudas é o principal modo de entrar novas bactérias na área. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Jailson Moura, Júnior Fernandes, Luiz Humberto Silva, Otto Sidô, Vanderlei Leão, Maurici Rogério de Souza, Elizabeth Querubini, Ednei Ferreira, Rivelino Gerson, Djalma José dos Reis e Arivonil Eudes Banac. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente.
Uma vespinha vem tirando o sono dos plantadores de eucalipto. O seu controle é fundamental para evitar grandes prejuízos à lavoura. A vespa da madeira foi detectada no Brasil pela primeira vez no ano de 1988. De lá para cá, ela tem causado sérios problemas ao plantio de pinos, uma vez que o inseto, ao fazer sua compostura, acaba depositando um fungo e uma mucossecreção que matam as árvores. Esse problema, então, logo que começou, nós iniciamos um trabalho junto com todo o setor florestal que está ligado à cadeia produtiva do Pinus, para tentar, então, conter o avanço dessa praga. Primeiramente, o problema foi encontrado no estado do Rio Grande do Sul e, posteriormente, acabou se espalhando. Hoje, a vespa está presente também em Santa Catarina e Paraná, além de ter registros em São Paulo e Minas Gerais. Hoje, a vespa ela está presente em cerca de 1 milhão de hectares de pinos, que é a região onde ela afeta as plantações de pinos, mas com as medidas de monitoramento e controle que são preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Vespa da Madeira, é possível, então, reduzir o seu dano em pelo menos 70%, né? Então, hoje nós temos uma condição já bem mais tranquila, com os produtores utilizando as medidas tanto de manejo florestal quanto do controle biológico. Antes mesmo de começar o controle, é preciso monitorar a incidência da vespa, e isso é fundamental para o sucesso do manejo. Essa praga, ela tem uma característica muito peculiar, que ela é atraída para árvores estressadas, né? Essas árvores liberam compostos fenólicos que atraem o inseto. Então, quando você estressa um grupo de árvores, né, nessa recomendação a gente diz para o produtor estressar com herbicida um grupo de 5 árvores, você vai tornar esse grupo de árvores atrativos à vespa. Então, esse método de monitoramento, ele é utilizado principalmente no início do ataque, ou um pouco antes até da vespa chegar. Além dessa técnica, também pode-se fazer a amostragem sistemática e sequencial, que é a marcação das árvores para o início do controle biológico. Mas isso é recomendado apenas para quando a vespa já está presente no Pinus. Se não fizermos essa detecção precoce e não monitorarmos o povoamento, as perdas serão muito grandes, né? Então, é muito importante detectar ela logo no início e iniciar o trabalho de controle biológico. E também você acompanhar essa evolução do ataque com o monitoramento anual. Os danos provocados pela vespa da madeira no Brasil são severos, podendo provocar um prejuízo estimado de até 53 milhões de dólares anuais, considerando também os custos da colheita e de 25 milhões de dólares anuais quando considerada a madeira em pé. A forma mais eficiente, né, de se conviver com a vespa ou de evitar o seu dano é o manejo florestal, né? Então, se você tem um plantio com uma boa condição, que não tenha árvores estressadas, esse plantio será muito pouco atacado pela vespa, mas nem sempre isso é possível, né? Porque nós temos aí a condição das empresas de papel e celulose que tem um manejo diferenciado. Então, nesse caso, o que nós recomendamos é um trabalho mais intenso de monitoramento e controle. Para auxiliar no manejo, a Embrapa Florestas, desde 1990, produz em laboratório o Deladeno siricidícola, um nematóide que é enviado aos produtores brasileiros e age na esterilização das fêmeas da vespa. Nós produzimos a dose, o produtor depois vai misturar essa dose ao espessante, que atualmente nós estamos utilizando um gel, né, o hidrogel. Então, ele vai misturar a dose nesse gel e vai inocular nas árvores atacadas, em pelo menos 20% das árvores atacadas pela vespa. Essa árvore, ela é derrubada e nós temos um martelo especial, ele tem uma ponteira que ele faz um orifício no tronco
e aí com esse martelo de 30 em 30 centímetros ao longo do tronco é feito o orifício e introduzido o inóculo, que é o gel mais o nematóide. O Deladenus vai se alimentar do mesmo fungo que a praga deposita na madeira, que também é um alimento de sua larva, e assim vai parasitar exclusivamente na vespa da madeira, dando segurança ao produtor. Essa fêmea ela não morre, ela vai completar seu ciclo, vai emergir da árvore, vai fazer postura em novas árvores, só que os ovos vão estar cheios de nematóide. Então, a própria vespa ajuda posteriormente na disseminação do nematóide. Por isso que eu digo, nós temos aí uma média de controle de 70%, mas tem áreas que nós chegamos próximos a 100% de controle. Em 2019, a Embrapa obteve junto ao Ministério da Agricultura o registro desse nematóide, com o nome de Nematec. Desde então, o produtor recebe o produto com a bula e todas as especificações, melhorando assim a utilização na floresta. O programa vai chegando ao seu final. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!